A energia solar vem crescendo cada vez mais e o Brasil vem se destacando no mercado graças a uma empresa. Ela vem atingindo feitos tão impressionantes que está sendo comparada até mesmo com a WEG, uma companhia brasileira conhecida como a fábrica de milionários. Mas como o Brasil pode revolucionar o mercado de energias renováveis? O que é essa nova tecnologia e quando ela vai chegar na sua casa? É o que vou te mostrar agora. Faz muito calor, muito sol. Ideal para quem tem placas fotovoltaicas e geram energia solar. Imagine só, você mora numa região quente do país, que são praticamente todas atualmente, e gera sua própria eletricidade ao posicionar algumas placas ao redor da sua casa ou no telhado. É uma situação onde você inevitavelmente sairá vencendo, pois vai fugir dos preços absurdos das contas de luz. Mas não seria correto da minha parte dizer que a geração de energia solar é perfeita. Na realidade, ela conta com alguns problemas. Os painéis fotovoltaicos tradicionais tendem a ser grandes, rígidos e precisam ser fixados em estruturas pesadas. É comum que eles sejam instalados em locais de difícil acesso, nem sempre adequados ou projetados para a finalidade desejada de geração de energia com base total nas placas. Mas a Sunnew, empresa brasileira, promete revolucionar o setor com um tipo diferente de painel solar orgânico. Será que essa inovação é realmente revolucionária? Como isso pode diminuir absurdamente a conta de luz que você paga? Com sede na capital mineira, Belo Horizonte, a Sunnew é líder mundial em tecnologia de filmes fotovoltaicos orgânicos. Mas vamos simplificar e chamar por sua sigla mais conhecida, OPV. Ela realiza as maiores instalações desse tipo de painel fotovoltaico em todo o mundo, tendo sido criada em 2015. Após anos de pesquisa e desenvolvimento, a empresa construiu um processo de produção industrial que consegue ser contínuo e altamente escalável. Apesar de ter tido alguns problemas ao longo do caminho, como logo veremos, ela opera com uma equipe internacional e parceiros de projetos e instalações em mais de 16 países. A empresa alega ter sido criada com uma mentalidade de revolucionar o paradigma de produção de energia e oferecer soluções energéticas para um mundo em plena transformação. Dessa forma, ela atua no ramo de inovações no setor energético, o que lhe garante comparações com a gigante brasileira de soluções elétricas WEG, guardada as devidas proporções. Os painéis tradicionais contam atualmente com uma tecnologia muito avançada, mas ainda possuem certas limitações, pois são construídos dentro de grandes quadros metálicos e rígidos, que precisam ser fixados em estruturas. Isso muitas vezes pode ser algo que vai contra o design estrutural de algumas construções, dificultando uma integração harmônica. Mas é esse problema que mora a motivação de criação da Sunnew. A empresa brasileira promete uma placa solar extremamente maleável e leve, que pode ser usada em qualquer tipo de superfície sem a necessidade de utilização de estrutura, justamente por conta de sua tecnologia orgânica que citamos anteriormente. O OPV se torna orgânico por conta das células orgânicas presentes nele. Sua aplicação pode ser feita em superfícies de vidros e são consideradas a terceira geração das células solares fotovoltaicas. O OPV tende a ser muito diferente dos painéis solares convencionais, que usam silício. Isso porque as células que estão no OPV são impressas e depositam uma espécie de tinta à base de carbono na película que será sua sustentação. Dessa forma, são criadas várias camadas que vão ter materiais que são condutores elétricos, tornando a placa fotovoltaica funcional. O grande diferencial das placas OPV é a sua adaptabilidade. Afinal, as aplicações das células de filme orgânico são imensas e a Sunnew está, obviamente, aproveitando isso. Você pode facilmente implementar essas células orgânicas em qualquer lugar que a sua imaginação permitir, por conta de sua leveza e maleabilidade. A própria produção dos painéis OPV é mais rápida e tem menor impacto ambiental comparado aos painéis solares convencionais. Em 2019, a empresa fez uma ampla instalação dos filmes fotovoltaicos orgânicos da Sunnew, os OPV, no núcleo de aprendizado Natura. A Natura, na ocasião, buscava intensificar cada vez mais sua responsabilidade social e ambiental, o que casou perfeitamente com a ampliação e até propaganda do OPV que a Sunnew estava querendo fazer. A PepsiCo, uma das maiores fabricantes de alimentos e bebidas do mundo, também anunciou a instalação de painéis de OPV em mais de 250 caminhões, inclusive no Brasil. A iniciativa está em linha com as metas da companhia, que prevêem a redução das emissões de gases de efeito estufa globalmente em 40% até 2030. Com a ajuda dos painéis solares, parte do combustível que seria consumido pelos caminhões passa a ser substituído por energia limpa, captada por meio de módulos fotovoltaicos instalados no teto dos veículos. Mas a Sunnew e o setor de energia solar, apesar de promissores, precisam enfrentar certos desafios para crescer de fato e dominar o setor elétrico.
O mercado de energia solar vem se destacando bastante no mundo todo, promovendo inovação tecnológica. Ele traz como perspectiva soluções que impactam positivamente a qualidade de vida de toda a população. Ele tem uma alta taxa de geração de empregos e viabiliza um considerável aumento da competitividade entre as empresas. O crescimento do mercado de energia solar é superior a 200% ao ano, e a economia na conta de luz chega a 90%. Dados tão positivos não podem ser ignorados. Contudo, ainda existem desafios a serem superados. O primeiro a ser destacado, e que é algo especialmente preocupante no Brasil, ele está relacionado à cotação do dólar. A alta da moeda americana em relação ao real sempre provoca um impacto geral na economia brasileira. No mercado de energia solar, os maiores e melhores fornecedores de suprimentos estão localizados fora do Brasil. Os principais equipamentos fotovoltaicos, como módulos e inversores, são importados da China. Com o aumento do câmbio, consequentemente, há a elevação do preço do produto, desestimulando a compra no mercado consumidor. Outro fator nesse cenário é a diminuição do lucro das empresas, como pode ser o caso da Sunnew. Em contrapartida, com o crescimento do mercado de energia solar, fornecedores estrangeiros estudam investir em fábricas brasileiras, especialmente por conta das condições climáticas propícias para isso em nosso país. Isso influenciaria de forma direta a redução do preço e aumentaria a competitividade das empresas. Outro ponto para levar em consideração é a porcentagem de energia da radiação do Sol que o painel converte em energia elétrica por metro quadrado. Os painéis tradicionais são um grande desafio, uma vez que sua eficiência atinge, em média, 33%, e a maior parte da radiação solar é desperdiçada. Estudos estão sendo realizados para melhorar a porcentagem da eficiência na conversão de energia. Os painéis fotovoltaicos estão cada vez melhores nesse quesito, mas ainda não são 100% eficientes. Lembre-se também que existem alguns fatores que influenciam a eficiência do sistema fotovoltaico, como a temperatura, a manutenção e o local de instalação dos painéis. A adaptabilidade dos painéis OPV pode amenizar isso. Para garantir uma maior eficiência, pode ser exigido um maior número de painéis para a geração de energia necessária para o consumidor. Assim, o custo com a instalação pode ser bastante significativo para algumas pessoas. Mas mesmo numa situação mais positiva, que não exija tantas placas, os painéis ainda não são tão inclusivos financeiramente falando, e muitas famílias não têm condições de realizar a instalação. Porém, vale observar que, em geral, o sistema fotovoltaico tem durabilidade de até 25 anos e se mostra com um excelente custo-benefício. Mas por que uma forma de produção energética com tantos benefícios ainda tem tantos empecilhos? Bem, isso porque o mercado em si não é extensamente divulgado por todo o território brasileiro, ainda que nosso país seja ideal para essa prática. Talvez o governo não tenha interesse em que você se emancipe nessa questão. Afinal, quanto mais dependentes formos do sistema, melhor para eles. Soma-se a isso a intensa regulação governamental no segmento de energia elétrica. O governo brasileiro, de fato, é um dos maiores desafios que o mercado de energia solar precisa enfrentar e derrotar. O motivo disso é a existência de vários projetos de lei que incentivam a taxação do setor. Alguns órgãos governamentais visam cobrar impostos de unidades consumidoras que produzem energia própria. Vejam só, é como se quisessem taxar o sol. A falta de apoio do governo e a não divulgação do grande potencial da energia solar dificultam que um número maior de consumidores descubra as vantagens do setor. Com maiores investimentos no mercado e uma valorização da energia sustentável, a população brasileira seria muito beneficiada. Só que não é o bem-estar da população que o Estado visa, não é mesmo? É apenas o lucro próprio. Apesar de ser uma tecnologia inovadora, os desafios do mercado da energia solar ainda são grandes. A Sunnew enfrentou problemas com o BNDES em 2022. O Banco Estatal de Promoção do Desenvolvimento parece ter um pé atrás com a tecnologia OPV. Apesar de ter sido criada há alguns anos e ser promissora, ela ainda conta com empecilhos financeiros, como seu alto custo. Por pouco, a empresa não foi liquidada no ano passado. Contudo, uma outra explicação surge para essa antipatia estatal com a Sunnew. Isso porque as hidrelétricas são grandes clientes do BNDES e do governo como um todo. A película orgânica e flexível para painéis fotovoltaicos da Sunnew pode estar incomodando as grandes companhias hidrelétricas. Atualmente, a Sunnew está focada em negócios apenas com grandes empresas, como Natura e Pepsi, como citei anteriormente, o famoso business to business. Com seus produtos ainda tendo um custo elevado e pouco incentivo estatal, essa é a maneira que a empresa encontrou de se manter firme no mercado. Porém, com o OPV sem taxas e com uma linha de crédito do governo federal, ficaria muito mais fácil para você gerar sua energia em sua própria casa. Mas me diga aqui nos comentários, você acha que o governo tem interesse nisso? Que você gere a própria energia e não pague os valores absurdos da conta de luz? Acho que nós dois sabemos bem a resposta.
Infelizmente, o Brasil depende de boas chuvas e termoelétricas para nossa população ter eletricidade. A energia solar poderia mudar isso, mas a triste realidade é que o Estado brasileiro está jogando contra ela. Qual é a nova regulamentação que enfrentaremos? Será que estamos diante do fim da energia solar no Brasil? Me diga uma coisa, você acha que sua conta de luz vem muito alta? Sente que paga um absurdo por um serviço tão essencial? Se você respondeu que sim, saiba que você não está sozinho nessa. Eu também acho um absurdo os valores da energia no Brasil, ainda mais com as companhias elétricas prestando um serviço de baixíssima qualidade. Você paga valores abusivos e que esvaziam a carteira assim que o salário cai na conta. Ao mesmo tempo que quando começa a época de chuva, tem que lidar com quedas constantes de energia. E se não chover, é ainda pior, porque o governo vai ligar as termoelétricas para produzir energia e elas são muito mais caras. E adivinha só quem paga esse valor a mais? Você, claro. O governo tem tarifas para definir quando você, consumidor, precisará pagar mais caro por conta da ativação das termoelétricas. Mas não importa se está na tarifa verde, amarela ou vermelha, a conta virá cara de qualquer forma. Por isso, muitos brasileiros não querem mais depender do governo e das chuvas para ter energia elétrica barata e constante. Para esses, a energia solar se mostra a perfeita solução. É viável, tem um bom custo-benefício e depende quase nada do governo, apesar dele gostar de interferir nisso, como a gente vai ver logo. A geração distribuída de energia solar ultrapassou a marca de 27 gigawatts de potência instalada no Brasil apenas no último mês de janeiro. Segundo o levantamento feito pela AB Solar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, mais de 3,4 milhões de unidades consumidoras são atendidas pela tecnologia fotovoltaica. A entidade considera como geração distribuída a energia produzida em painéis instalados em residências, propriedades rurais, comércios, prédios públicos e usinas de até 5 megawatts de potência. A AB Solar estima que existem cerca de 2,4 milhões de sistemas solares fotovoltaicos instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Essas tecnologias estão presentes em 5.545 dos 5.570 municípios do país, o que equivale a uma cobertura de 99% das cidades. Desde 2012, a AB Solar estima que foram investidos aproximadamente 135,5 bilhões de reais em geração distribuída no Brasil. A projeção da entidade é que a potência instalada na geração distribuída some mais 6 gigawatts até o final de 2024. A meta dela é fechar o ano com uma capacidade total de 45,5 gigawatts. Mas essas, por incrível que pareça, são projeções conservadoras, de acordo com o presidente executivo da AB Solar. Rodrigo Sawaia acredita que o mercado tem espaço para crescer ainda mais ao longo de 2024. Para ele, o Brasil tem uma cultura firme na geração solar e isso é algo extremamente positivo para o setor. Afinal, como seria diferente? Somos um país majoritariamente tropical, que apesar de múltiplos climas por diferentes regiões, contamos na maior parte do tempo com dias ensolarados. No Brasil, faz sol para dar e vender. Porém, nem o sol, o centro de nosso sistema, está a salvo da pesada mão do Estado, que quer taxar todos e regular tudo. Por isso, Rodrigo Sawaia alertou para movimentações do governo que podem desacelerar os esforços da indústria fotovoltaica. Para o executivo, o governo errou no final do ano passado ao taxar em 9,6% a compra de painéis fabricados no exterior. Na visão dele, a tributação foi uma escolha errada no objetivo de fomentar a indústria nacional, porque taxa o consumidor dos painéis. Segundo ele, um plano de desoneração da indústria local seria uma rota mais eficiente para promover o crescimento industrial e tornar o país mais competitivo no setor. Quem poderia imaginar que o Estado cobrando mais impostos seria algo ruim, não é? Já não basta a carga tributária abusiva, complexiva e cheia de bitributação que pagamos. Eles ainda não se dão por satisfeitos. O segmento de geração de energia solar não só vem auxiliando seus clientes a pouparem um pouco nas contas de luz, como também vem gerando muitos empregos. As empresas de energia solar que atuam no segmento de micro e mini geração distribuída já foram responsáveis pela criação de mais de 800 mil empregos no Brasil, segundo dados da AB Solar. Trata-se de um volume que representa mais de 70% do total de 1,1 milhão de contratações realizadas pelo setor de energia solar desde 2012, quando se deu o início da expansão da fonte. A quantidade de admissões criadas pela geração própria fotovoltaica também supera em mais de 2 vezes o total de contratações realizadas pelo segmento de geração centralizada solar. Essa é uma situação onde todo mundo sai ganhando. As famílias pagam menos, existe uma maior competitividade na produção energética brasileira e o meio ambiente é imensamente ajudado. Afinal, a eletricidade fotovoltaica é um dos métodos mais eficazes para se gerar energia de forma sustentável. Temos até mesmo empresas nacionais desbravando o setor, almejando se tornar grande com ele, colocando o Brasil em uma posição de destaque na geração de energia sustentável, como é o caso da Sunil.
Com sede na capital mineira Belo Horizonte, a Sunil é líder mundial em tecnologia de filmes fotovoltaicos orgânicos. Mas vamos simplificar e chamar por sua sigla mais conhecida, OPV. Ela realiza as maiores instalações desse tipo de painel fotovoltaico em todo o mundo, tendo sido criada em 2015. Após anos de pesquisa e desenvolvimento, a empresa construiu um processo de produção industrial que consegue ser contínuo e altamente escalável. A empresa alega ter sido criada por uma mentalidade de revolucionar o paradigma de produção de energia e oferecer soluções energéticas para o mundo em plena transformação. Os painéis tradicionais contam atualmente com uma tecnologia muito avançada, mas ainda possuem certas limitações, pois são construídos dentro de grandes quadros metálicos e rígidos, que precisam ser fixados em estruturas. E isso, muitas vezes, pode ser algo que vai contra o design estrutural de algumas construções, dificultando sua instalação. Ou seja, são painéis grandes, pesados, que não cabem nem conseguem se fixar em qualquer lugar. Por sua vez, a Sunil promete uma placa solar extremamente maleável e leve, que pode ser usada em qualquer tipo de superfície sem a necessidade de utilização de estrutura. Esse é o grande diferencial dela. A placa maleável da Sunil pode ser instalada em superfícies de vidros, como janelas de prédios, e são consideradas a terceira geração das células solares fotovoltaicas. O grande diferencial das placas OPV é a sua adaptabilidade. Afinal, as aplicações das células de filme orgânico são imensas e a Sunil está, obviamente, aproveitando isso. Você pode facilmente implementar essas células orgânicas em qualquer lugar que sua imaginação permitir, por conta da leveza e maleabilidade do produto. A própria produção dos painéis OPV é mais rápida e tem menor impacto ambiental comparado aos painéis solares convencionais, que já são absurdamente sustentáveis. Grandes empresas atuantes no Brasil já contrataram serviços e adquiriram os produtos da Sunil, como a Natura e a PepsiCo. Mas a Sunil e o setor de energia solar, apesar de promissores, precisam enfrentar certos desafios para crescer de fato e dominar o setor elétrico. O mercado já está na casa dos bilhões, até o governo lucra com isso. Mas, para variar, mais impostos são necessários para saciá-lo. O Brasil ama se gabar por possuir energias limpas, mas quando chega o momento de realmente incentivar o setor, o que é feito? Empurra taxações e leis super burocráticas, cheias de regras redundantes e até desnecessárias, para impedir o franco crescimento e desenvolvimento de um setor que pode ser tão valioso para o país e para a nossa população. Talvez seja por isso que a Sunil prefira trabalhar apenas com grandes empresas e companhias estrangeiras. Isso porque ela não disponibiliza seus painéis maleáveis para o público geral. Ela atua mesmo no exterior, sendo líder mundial do segmento. Para ela, compensa mais vender para gringos e grandes empresas do que lutar para adentrar no mercado consumidor individual brasileiro entupido de taxas e sobretaxas. Até porque o mercado de energia solar vem se destacando bastante no mundo todo. Promovendo inovação tecnológica, ele traz como perspectivas soluções que impactam positivamente a qualidade de vida de toda a população. O crescimento do mercado de energia solar é superior a 200% ao ano e a economia na conta de luz chega a 90%. Dados tão positivos não podem ser ignorados, mas não significa que está tudo a mil maravilhas. A alta carga tributária é um problema? Sim, mas existem outros no horizonte do setor. A cotação do dólar, por exemplo. A alta da moeda americana em relação ao real sempre provoca um impacto geral na economia brasileira. No mercado de energia solar, os maiores e melhores fornecedores de suprimentos estão localizados fora do Brasil, como a China. O câmbio está estável na casa dos R$5 ultimamente, mas qualquer variação para cima que ocorra afetará o preço final. Outro ponto para levar em consideração é a porcentagem de energia da radiação do Sol que o painel converte em energia elétrica por metro quadrado. Os painéis tradicionais são um grande desafio, uma vez que a maior parte da radiação solar é desperdiçada. Existem alguns fatores que influenciam a eficiência do sistema fotovoltaico, como a temperatura, a manutenção e o local de instalação dos painéis. A adaptabilidade dos painéis OPV pode amenizar isso. Para garantir uma maior eficiência, pode ser exigido um maior número de painéis para a geração de energia necessária para o consumidor. Assim, o custo com a instalação pode ser bastante significativo para algumas pessoas. Porém, vale observar que, em geral, o sistema fotovoltaico tem durabilidade de até 25 anos, o que pode significar que é um investimento que se paga ao longo dos anos. Então, existe o mais grave dos problemas: a extensa regulação governamental no segmento de energia elétrica. A tributação brasileira, de fato, é um dos maiores desafios que o mercado de energia solar precisa enfrentar. No início desse ano, mais precisamente em 7 de janeiro, entrou em vigor o Marco Legal da Geração Distribuída. Em tese, ele serviu para trazer segurança jurídica para pessoas e empresas que geram sua própria energia elétrica por fontes renováveis, como a solar e a eólica, mas também estabeleceu que esses geradores ficariam responsáveis por pagar pelo custo de distribuição da energia quando seus sistemas fossem ligados à rede geral. Por afetar quem gera energia solar em casa, essa cobrança recebeu um apelido curioso: taxação do sol.
É importante destacar, antes de mais nada, que quem homologou projetos de geração de energia solar até a entrada em vigor da lei se deu bem, pois garantiu a isenção desse novo custo até 2045. Mas quem homologou projetos a partir de 7 de janeiro já começou a ter o sol taxado. Agora é fato que instalar painéis solares em casa passou a contar com um novo custo, que antes não existia. Além disso, tivemos uma outra surpresa recentemente. A Câmara dos Deputados aprovou, no fim de fevereiro, o regime de urgência para um projeto de lei que visa impedir o crescimento das usinas de micro e mini geração distribuída e do mercado livre de energia no Brasil. Estamos falando da famigerada PL 4.831. Mas o que essa PL visa? Vai acabar com a geração de energia solar em casas? A PL 4.831, proposta em 2023, tem como objetivo limitar em até 10% a inserção da geração distribuída na área de atuação das distribuidoras de energia elétrica, de modo que, após o atingimento deste limite, as concessionárias não fiquem mais obrigadas a fornecer pontos de conexão para novos consumidores. O projeto de lei também busca limitar o mercado livre de energia a 30% do uso da rede de distribuição, inviabilizando, inclusive, as renovações de contratos. O autor da proposta é o deputado federal João Carlos Bacelar, do PL. Ele justifica sua controversa proposta, alegando que o crescimento dos mercados de geração distribuída pode prejudicar de forma irreversível as concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica. Você está preocupado com as distribuidoras da sua cidade ou estado? Essas mesmas que lhe entregam um serviço medíocre ao cobrar preços altíssimos? Bom, sendo justo, mesmo aqueles que têm geradores de energia solar em casa não conseguem viver independente das grandes distribuidoras. O ponto principal aqui é que o problema não é a regulamentação de algo, mas sim uma lei que irá prejudicar o consumidor final e todo um setor que gerou mais de 800 mil empregos. Com o requerimento de urgência aprovado para este projeto de lei, a expectativa é que o texto vá para o plenário da Câmara e seja votado pela Assembleia Baixa do Congresso em breve. O regime de urgência é um mecanismo bastante utilizado no contexto legislativo para permitir a aceleração de uma análise, discussão ou votação de projetos de lei. Na prática, trata-se de uma ferramenta utilizada em situações em que é necessário tomar uma decisão de forma rápida. A necessidade de um requerimento de urgência pode surgir devido a eventos inesperados, crises, necessidade de atender a demandas urgentes da sociedade, entre outros motivos. Qual a urgência em limitar a geração distribuída solar? Uma vez que o limite for atingido, as concessionárias não serão mais obrigadas a fornecer pontos de conexão para novos consumidores de energia solar. Isso pode impactar o mercado de energia solar, potencialmente inviabilizando o crescimento do setor e afetando empresas que geram muitos empregos. Centenas de milhares de empregos, diga-se de passagem. A aprovação da PL não significa que a geração de energia solar em casa irá acabar de vez, mas certamente vai desincentivar que novas pessoas utilizem painéis solares. Heber Galassi, presidente do Instituto Nacional de Energia Limpa, disse que a entidade vem acompanhando todos os projetos de lei que criem impacto negativo para o setor de energias limpas e renováveis. Segundo ele, o Instituto já abriu tratativas com o deputado João Bacelar para discutir um entendimento mais qualificado da matéria que visa limitar o setor. Galassi deu a seguinte declaração: "Estamos em processo de negociação e discutindo ajustes de mérito. Temos boas expectativas de mudar isso. É importante que o setor seja destravado e incentivado cada vez mais, e não o contrário. A tendência deveria ser sempre a melhora." Em 2023, antes das normas e leis debatidas aqui entrarem em vigor, o Brasil registrou uma expansão da capacidade instalada da matriz elétrica de 7 gigawatts apenas entre janeiro e agosto de 2023. Desse total, 6,2 gigawatts têm origem nas fontes solar e eólica. O ano passado apresentou o maior aumento da geração solar e o segundo maior incremento na energia eólica. As fontes renováveis compreendem 83,79% de toda a matriz elétrica do Brasil. Entre janeiro e setembro do ano passado, houve o maior crescimento da capacidade de geração solar centralizada da história do Brasil. Em 2022, por exemplo, o acréscimo no ano todo foi de 2,5 gigawatts, inferior aos 3 gigawatts já instalados entre janeiro e setembro de 2023. E todo esse acréscimo ainda não considera a micro e mini geração distribuída, que são as placas solares instaladas nas residências, comércios, fábricas ou pequenas plantas conectadas diretamente na rede das concessionárias de distribuição. Então fica a questão: se está dando certo, por que mexer? Qual a necessidade disso? Não há. Além dos políticos, de ambos os espectros ideológicos, querendo saber muito quando sabem pouco. Considerando somente a geração fotovoltaica centralizada, ou seja, aquela oriunda de grandes parques solares, já são 18 mil usinas solares instaladas em território nacional, capazes de produzir uma potência de 10,3 gigawatts. O governo federal diz que o novo programa de aceleração do crescimento terá mais de 70 bilhões de reais em investimentos destinados a projetos de geração de energia. As usinas de energia fotovoltaicas responderão por mais de metade da geração de energia prevista pelo novo PAC. O valor de investimento previsto para essa modalidade é de 41,5 bilhões. Mas veja bem como é novamente o governo, querendo induzir
o desenvolvimento de um setor. O caminho mais simples era ele, simplesmente, reduzir as taxas, cortar impostos, simplificar a burocracia e desregulamentar normas desnecessárias. Isso já seria de grande valia, tanto para empresas quanto para clientes, para os cidadãos brasileiros no geral. Seria ótimo para você que não aguenta mais depender de companhias elétricas, que mal sabem organizar os fios dos postes nas ruas. E veja bem, aqui gostaria de enfatizar que não sou contra todo tipo de regularização do setor, mas isso deve ser feito de forma que não prejudique consumidores que investiram dinheiro considerável na instalação de painéis solares em casa. Regulamentações podem ser importantes, contanto que sejam feitas levando em conta o bom senso e as leis de mercado. Eu não concordo com o impedimento do livre mercado de geração de energia apenas em prol das concessionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, como a PL 4.831 propõe. O mercado deveria ser livre para todos decidirem como querem receber energia elétrica em sua casa. Se querem receber diretamente do Estado, é direito do consumidor. Se não quer, também é direito dele. Como a renomada montadora de carros japonesa, a Nissan pode estar à beira da falência? É o que te explico no vídeo que aparece agora na sua tela. É só clicar aqui na tela que eu te vejo lá. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!